A gente vai mostrar aqui no telão agora. Vamos falar do jogo, gente. Calma, porque o Atlético acabou de informar e nem todo mundo teve acesso à informação. Se você já teve, parabéns para você ser bem informado. Zagueiro Leandro sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles esquerdo, confirmada por exames de imagem realizados amanhã desta quinta-feira. O atleta passará por tratamento cirúrgico nos próximos dias. Ô, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Tá fora da temporada e esse tipo de lesão eu já tive, não sou atleta. Ele é atleta, é bem diferente. Já teve? Já tive uma lesão. Isso é uma desgraceira, tá? Essa lesão no tendão de Aquiles aqui, e aí é o tendão, e é quem está falando, obviamente, quem passa essa informação é quem é especialista, né, que passou para o André, por exemplo, que é meu editor-chefe, passou para mim quando eu tive uma ruptura parcial e eu fiquei de muleta, cara, e esse troço me incomodando por meses. Então eu não vou dizer aqui, nenhum clube informa, mas é para meses que o Lianco vai ficar afastado. Ou seja, o Atlético perde o seu principal zagueiro, o Atlético perde seu principal atacante, porque o Coelho, na oportunidade, quando se machucou, ele era o principal atacante do Atlético. São perdas muito importantes. Mas que ano, hein? Nossa! E ainda teve a questão também, do Alexander, mas esse volta mais rápido, não sei em quanto tempo ele volta. Galante, tem alguma informação? Não. O Atlético não passa, né? Previsão. Então, num primeiro momento, boa tarde para todo mundo, quando passaram a informação do que foi, era de 4 a 8 semanas. Então, vamos ter que ficar aguardando aí se vai ser 4. Se acontecer 4, ele volta para o segundo jogo contra o Independente Del Valle. Se for 8, ele está fora de tudo. Ainda teve a do Rony também, que o Atlético acabou de informar. A do Rony, o atacante Rony com edema no adutor da coxa direita, já está em tratamento na fisioterapia. O zagueiro Ivan Roman, com dores da mão esquerda decorrentes do trauma, será reavaliado assim que retornar a Belo Horizonte. Lá no Chile falam que ele vai ter que, inclusive, passar por uma cirurgia e tal, enfim. O Ivan Roman e o Rony, me parece que a do Rony é menos preocupante, tá? Tratar o edema, o jogo é quarta-feira que vem. Edema é mais tranquilo. Mais tranquilo. Mas essa do Lianco aqui é para se lamentar, né? Essa do Lianco aqui é um negócio lamentável, ele vai meses e meses fora de ação. O Atlético já havia perdido, repito, jogador importante de ataque ao Coelho por meses também, agora mais essa. O Rony ontem, boa tarde a todos, pessoal de casa, pessoal do estúdio, HG. O Rony ontem na zona mista, quando a gente questionou para ele, ele disse que no jogo contra o Fluminense ele já tinha sentido o edema, que ontem ele jogou já até com incômodo, que permitiu que ele jogasse e que ele sentiu de novo, mas que ele se conhece e acha que não era nada grave, que até por ter uma semana ele conseguiria se recuperar, que não era problema. O Ivan Roman chegou lá no jogo, lá no Chile, já com um problema na mão, ou seja, é decorrente do jogo contra o Fluminense. Ele se apresentou na seleção chilena. Teve alguma queda? Você lembra do lance? Não lembro do lance, né? Mas parece que tudo indica que ele vai ter que passar por uma cirurgia na mão. Meu Deus. Né? E isso vai fazer com que ele não jogue, né, contra o Cruzeiro. Então, pela nota do Atlético, só lendo a nota do Atlético, com dores na mão esquerda decorrente ao trauma, será reavaliada assim que retornar em Belo Horizonte. É a esperança que eu tenho. É de que foi detectada a fratura, então, uma microfratura, o que vier a ter acontecido, para a seleção chilena, é melhor que ele volte ao seu clube. E isso o Atlético agora vai reavaliar e saber se precisa realmente de uma cirurgia ou se é capaz de ser um tratamento, como se diz? Convencional, conservador é a palavra, conservador, que não precisa da cirurgia. E aí, se ele jogaria contra o Cruzeiro com uma proteção nas mãos, como já aconteceu, na mão, né? No caso é uma mão só, na mão, como já aconteceu com outros jogadores. Então é o torcedor atleticano se agarrar a tudo, porque realmente, para montar o time para o jogo contra o Cruzeiro, o Sampaoli vai ter muita dor de cabeça. Falando em Sampaoli, eu quero ouvir o Thiago, quero ouvir o Valu também, ouvir o Sampaoli também daqui a pouco, antes do Valu e do Thiago Fernandes. Mas antes, deixa eu só dar um recado aqui, meus amigos que estão sofrendo para pagamento de juros embutidos em contratos de financiamento. Ô, gente, pelo amor de Deus, ninguém está podendo perder dinheiro. Nos tempos que vivemos aí, o dinheiro indo pelo ralo com juros abusivos. E outra coisa, hein? Se vai financiar um carro, muita atenção. Não pega o primeiro financiamento e já vai metendo a caneta lá, não. Porque senão depois, inevitavelmente, você vai ter que chamar a gente da Solução Consultoria para te ajudar. Você que já não sabe se está pagando juros abusivos, mas quer descobrir, de um contrato que já teve ou que tem atualmente, pega o telefone e chama no WhatsApp, 2566-2701, você vai falar com a Solução Consultoria, que é a solução do povo. Nós vamos primeiro fazer uma consulta para identificar se você pagou ou está pagando juros abusivos. Se nós identificarmos, você pode, atenção,
você pode receber até 80% que pagou ou está pagando, você pode receber até 80% de volta. E aí vai quitar o financiamento, reduzir o valor de parcela. E se estão ligando para você falando de busca e apreensão, não entrega. Fala com a gente que a gente te ajuda. 2566-2701, chama no WhatsApp aí, porque você vai falar direto com a Solução Consultoria, a solução do povo. Me dá o Zangado aí que passou na Solução Consultoria, que ele fala, inclusive, desses problemas para o Clássico. Veja aí. Mañana vamos a ver bien qué grado de lesión tiene Ilianco y bueno, intentaremos pensar alguna cosa que nos permita tener una defensa que nos dé seguridad para el próximo juego, que es el Clásico. Pero bueno, por lo menos ahora disfrutar esto y mañana ya pensar en lo que viene. Seguramente tendremos que encontrarle soluciones a las dificultades, y son dificultades que por ahí no tienen tantos reemplazos, o sea, no hay tanto reemplazo para los problemas que tenemos hoy. Dá aqui, Andrezão, para o Valu e para o Thiago Fernandes analisarem. Olha o tamanho da trozoba, gente. Olha o tamanho da trozoba do Atlético, senhores. Quando você pega, boa tarde HG, boa tarde aos companheiros no estúdio, a quem nos assiste em casa, quando você pega e olha, por exemplo, para o setor de defesa, né, cara, as lesões, né, lamentar aí a lesão do Lianco. Eu acompanho muito futebol americano, é um tipo de lesão, né, essa questão do tendão de Aquiles que acontece muito lá na liga, jogadores que precisam de fazer uma força muito grande ali para arrancadas, né? Desejar para o atleta aí uma boa recuperação nesse longo período. Geralmente os atletas lá ficam 7 a 8 meses fora. Vejamos o que pode ser feito, mas são questões importantes, né? Faltou DM, um aí, né? Tem o Ivan Roman aí, né? Um DM lotado, né? Com mais os convocados, né? É o que eu falei na semana, acho que retrasada ainda, né? Como que o futebol brasileiro, de uma forma geral, precisa de lidar melhor com a data FIFA. Ter jogos 24 horas depois, 48, não é o suficiente, né? Tem uma missão, tem um quebra-cabeça e com peças para montagem insuficientes. Ô, Thiago, só um detalhe aqui, só para destacar mais uma vez, faltou o Ivan Roman aqui, tá? Então, no DM são esses 6, mais a possibilidade do Ivan Roman, os 2 convocados e os 2 suspensos, tá? Então nós estamos falando de 7 lá, 9, 10, 11, um time inteiro. Cara, e assim, é uma situação complicada. Porque o que o Sampaoli disse ontem na entrevista coletiva, ele não tem substitutos. Ele não tem como substituir esse elenco de acordo com o que está hoje no plantel do Atlético. Ele olha para esse time hoje e ele fala o quê? E ele pensa o quê? Como ele pode fazer as substituições? Não tem como hoje o Jorge Sampaoli fazer as substituições no elenco hoje do Atlético. Então, assim, o grande problema é como o Atlético vai entrar em campo no Clássico. Eu, honestamente, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia do que ele vai fazer. Pensando na zaga, então, que é o principal problema dele, ele não tem o Vitor Hugo, está suspenso, ele não tem o Júnior Alonso, que está convocado, ele não tem o Lianco machucado. Quem mais da zaga tem ali à disposição? O Ivan Roman também machucado. E aí a gente olha, ele tem só o Juan Tressoldi. E o Vitão. Então, assim, ficou uma situação bem complicada pro Jorge Sampaoli. Você descarta o Vitão? Cara, não sei se ele vai ser utilizado. Mas ele está no grupo profissional, né? Porque olhando para a forma como ele joga, com 3 zagueiros, eu particularmente escalaria o Vitão. Sarabia na direita, já até me perdi nos nomes. O Juan Tressoldi centralizado e o Vitão pela esquerda. Seria a única forma do Atlético conseguir jogar essa partida do jeito que ele joga atualmente. É uma dor de cabeça. Agora, tem alguns pontos que são engraçados, né, da gente citar, né? Porque o Vitão poderia ter tido algumas oportunidades, né? Ter tido minutagem. Aí é o que ontem eu discuti aqui com o Elton, né? Aquela questão de ter um momento para colocar o garoto, né? Ontem era momento para ter dado uma oportunidade para o Veneno.
17 minutos do segundo tempo, o Atlético faz 3-0. E você não coloca o Veneno? Aí você vai colocar quando? Agora no jogo contra o Cruzeiro, que você tem esse tanto de desfalques? Vai colocar depois contra o Corinthians? O Vitão, se for escalado, a informação que eu tenho é que ele tem se destacado muito bem nos treinos na bola aérea. Que ele tem ido muito bem nos treinos na bola aérea, que é um problema do Atlético. Mas entre isso e você colocar ele num jogo tão importante, com um time tão desconfigurado, com uma defesa desconfigurada, o Juan Tressoldo entrou ontem numa roubada, cara. Você chega e de repente você estreia sem ter nenhum tipo de entrosamento, né? E diga-se de passagem, parabéns mais uma vez por você estar acertando em relação ao Vitor Hugo, que está sendo um monstro. É o artilheiro da era Sampaoli. Obrigado pelo seu reconhecimento. Nem todo mundo pensa o artilheiro como você. da era Sampaoli. Tem essa postura. E ontem eu vou dizer aqui, hein, teve um lance dele ontem, que vocês vão recordar aqui, que o Lucas Lima entra na área, cara a cara, vai fazer o gol, e ele aparece do nada, dando um carrinho, que eu falei assim, esse é o retrato da entrega que o Atlético precisa. É isso. Né? Então, enfim, o São Paulo vai ter uma semana aí para ter dor de cabeça. Agora, eu não descarto dele colocar o Saravia, de repente, improvisado de zagueiro, que já jogou de lateral, fechando pelo zagueiro, mas aí e colocar três. Mas qual o terceiro? Não, aí, de repente, cara... Caio Paulista? Pois é. Eu acho que o Franco muita candidato mudança. a descer. Mas aí, ô Valu, você não tem um primeiro volante. Mas já não tem mesmo. Velho não. menino. E o Fausto Vera? Não, você falou Franco? É? Não, o Franco não vai jogar. Não, Franco mas não vai então jogar. ele não vai dar tempo Eu de achei que chegar, você estava não? falando do Fausto É, Vera. não vai dar Não, tempo Franco de não dá chegar, tempo não? de chegar, não. Tô falando, o Franco não vai Mas se o Atlético pedir... Não, o Alan Franco vai jogar com a seleção equatoriana, né? Ele vai estar no México. México. Ele joga à noite, um dia anterior à noite. Do México aqui é um palito, hein? Mas joga à noite. Só se o Atlético quiser uma grande Vai o situação. avião do Rubens Menin para buscar. Até então o Atlético não tem esse plano. Sabe o que é vergonhoso? É a gente bradar e contar, nossa, a gente para nas datas FIFA. E aí para na data FIFA. Beleza, durante a data FIFA não tem jogo, mas no dia seguinte tem. Absurdo, né, cara? Ridículo. É escárnio. É uma vergonha o nosso futebol. É uma vergonha como o nosso futebol é tratado. E assim, a tendência é piorar, né? A gente Aqui, só colocando imaginava que podia melhorar, não pode. A situação aí a respeito do Vitão, o Vitão seria uma opção. O Vitão foi um dos meus temas naquele dia do surto, aquele surto que eu tive aqui junto com você, com o Thiago. Era o tema, era o Juan e o Vitão. Que eu falava que o Vitão era um jogador que poderia ter mais tempo, né? Ele poderia ter mais rodagem. Ele é sub-17, vale a pena lembrar, né? Então, aí que está a situação. O Vitão, e eu já falei isso na rádio, vou falar novamente, para mim, base é para revelar e não para conquistar título. Conquistar título é uma consequência da base. O Vitão ele vai estar empenhado ou na disputa do jogo entre Atlético e Grêmio, que é na próxima semana, é a final do Sub-20. O primeiro jogo acontece dia 13, no sul do país, em Porto Alegre, e o segundo jogo é no sábado, aqui em Belo Horizonte. Dia 18. Dia 18. Então, o jogo entre Atlético e Cruzeiro ele acontece no meio dessas duas finais. Ou seja, tiraria da base do Sub-17 de uma decisão um jogador muito importante para o Sub-17, para colocá-lo em uma partida extremamente complexa, um clássico da grandeza de Atlético e Cruzeiro, e com a situação do Atlético estar vindo do peso de uma eliminação para o maior rival. O atleticano tem que lembrar isso, o time, a instituição tem que lembrar isso, que o Atlético vem de uma eliminação para o Cruzeiro dentro da Copa do Brasil. E pode ser a estreia do Vitão em um clássico desse tamanho. Então, como que está a situação do Atlético e como que está a cabeça do Vitão nesse momento? Eu fico e jogo no Sub-20 ou no Sub-17, ou eu me apresento ao profissional para fazer a minha estreia como profissional. Não, relacionado para o jogo ele vai ser. Não, ele vai estar. Ele vai estar, independente se ele jogar ou não o Sub-17, ele vai ser relacionado. Porque o Atlético precisa. Mas você está entendendo, Breno? Eu só estou levantando a questão, o que passa na cabeça desse jogador, que poderia estar recebendo mais minutagem ao decorrer da temporada. A gente já pode falar que essa situação do clássico da próxima quarta-feira para o Sampaoli é mais difícil do que o primeiro clássico de estreia dele, né? Até pelo número. Com certeza. Já vai ser mais desafiador do que a montagem para aquele momento, né? Com certeza. Com certeza. O fato é que é problema demais numa temporada em que você já tem muitos problemas, eles vão se multiplicando, cara. Quando você tem jogador, você não tem resultado. Quando você tem resultado, você não tem jogador. E eu estou falando para uma sequência. Né? Ontem, por exemplo,
Teve resultado, venceu o Sport. Ai, mas é o Sport. Sim, o Sport veio cá e tomou 2 pontos do Cruzeiro, que está na briga pelo título, é um timaço. Então, assim, o Elton destacou, perdeu 2 pontos para o Juventude, que é inferior ao Sport. O Sport é mais time que o Juventude hoje. Na tabela, não, mas dentro de campo é. Então, a questão é que a gente precisa analisar tudo isso, cara. Você não tem resultado, mas tem jogador. Agora que você não tem jogador, você teve o resultado, vai tentar uma sequência. O próximo jogo do Campeonato Brasileiro é nada mais, nada menos que o seu principal rival. O São Paulo não tem nem tempo de comemorar a vitória, Não coitado. tem, cara. Ontem acabou o jogo, ele já estava pensando no quê? No clássico, os problemas e ainda, dele. a entrevista dele, ele fala que eu não tenho opções. É. Ele realmente Essa que é a não questão. tem. Não tem. É realmente não ter. Olha só, olha a situação, ele perdeu o Igor Gomes. Aí, quem vai ser o outro volante ao lado do Não, só tem o do Gabriel Franco? Menino. Só o Gabriel, Só o Gabriel Menino. Menino. Então é o Gabriel Menino. Que a gente até lembrou, Breno, no programa lá da rádio hoje, que Fausto Vera e Menino foram o meio-campo que Cruzeiro. jogou contra o Cruzeiro do Cruzeiro, 0x0 lá nos Estados Unidos. Mas eram realidades totalmente diferentes. Mas o Atlético realmente vive uma situação Agora, bem complexa. só para poder não deixar de falar rapidinho do jogo, o Arana... Não, Foi nós importante. vamos falar. Vamos, então calma. beleza. Então vamos. Para. Vamos falar do jogo, pô. Como é que eu vou desprezar? Fica aqui reclamando quando perde, quando empata, quando ganha e faz 3 no adversário. Tem que falar, tem que merecer um espaço aqui. Mas agora eu tenho recado pra vocês. Para. Tem recado. Tem recado pra vocês. Atenção, hein? E é recado muito importante. E é aqui, ó. Eu vou falar dele. Mas o que é isso, minha gente? Invasão, Thiago Comédia, esta grande bandeira. Ah, é? Isso. HG. Grande Bom comédia. demais. E Tranquilo, aí, tô meu surfando irmão? aqui, tô surfando a onda aqui, tudo bem, gente? Licença, beleza? Pera aí, mas eu acho que eu cheguei no lugar errado. Os donos. Pera aí, os donos da bola. Não era pra aqui que eu queria vir, não. Você queria pra onde? Eu acho que eu peguei a rádio sentido ao contrário. Eu vou pra onde? Pra onde? Onde que eu vou? Conversa comigo aqui, eu vou pra onde, hein? Onda, olha a onda. Vou pra praia, tô indo pra praia. Inclusive já tá todo paramentado, prancha, e aí? É que isso aí, pega? olha só, tô indo pra praia com certeza, porque eu vou falar pra vocês aqui, gente. A praia agora é aqui. Sabia disso? Você sabia disso? Você sabia? Sabia? Não? Entrevistar você, você sabia? Não, né? A praia, gente, é na região metropolitana. O que chegou? Pergunta pra mim, o que chegou? O que chegou então, Thiago Comédia? Ó, chegou Aquamais. Esse É a maior praia artificial de Minas Gerais aqui, ó. E é praia mesmo, viu? Tem areia, tem onda, tem calçadão, tem tudo mais. É isso aí, gente, olha só. É o clima de onde? É o clima de Copacabana, tipo assim, ó. Olha só, tanto amor foi feitinho pra... É desse Copacabana jeito. agora em Minas Gerais, gente, olha só. Chegou Aquamais aí... Vou falar de promoção, hein? Não pode ficar de fora, não. E por quê? O que tem de promoção, Thiago? Olha só, gente, agora a promoção sensacional pra vocês aí, gente. Olha, atenção, tá valendo ainda, eu já vi na tela aqui 99 centavos. E eu vou falar, gente, são 50 anos, olha isso, 50 anos pra usar o Aquamais ilimitados e a primeira parcela por quanto? Por quanto? Que olha aqui, gente, ó, 99 centavos, mas tem que ligar, tem que mandar o WhatsApp agora, tem que ligar. Senão não Lembrando adianta. que essa cota VIP Platinum é a única que garante acesso às áreas VIP. Então, se você quer aproveitar a exclusividade que você merece, não perde tempo, manda um oi no WhatsApp, 31 99306 2055. Tá lá no cantinho, tá ali perto do Thiago Comédia, ou você pode apontar para o QR Code que está aqui embaixo também e falar com a gente. Não, primeira parcela por apenas 99 centavos. É isso aí, gente. Olha só, então vem pro Aquamais agora mesmo, promoção sensacional. Então, já que eu peguei o caminho errado, agora eu vou lá pro Aquamais, tá bom? Então vai, aproveite Partiu. bem que mais tarde eu tô chegando lá. onda, Obrigado, grande onda. Thiago Comédia. Vem pro Aquamais, minha gente. Aliás, continuar falando